Bom, pessoal, vamos lá começar o nosso conteúdos de hoje, né? Conteúdos porque nós iremos falar aí basicamente do sistema eleitoral brasileiro e também fazer dar um pano rápido, né? Fazer uma passagem muito rápida aí no que eu chamo de espectro político brasileiro, né? Porque eu não vou aprofundar nos partidos políticos brasileiros, tá bom? Caberia aqui uma entrada, né? Mais pontual, verificando o processo aí de constituição dos partidos políticos no Brasil. Mas em função da nossa situação, né? Não vai dar tempo, tá bom? Então a gente vai trabalhar o sistema eleitoral brasileiro e vai compreender alguns conceitos, algumas ideias aí que muitas vezes a população não conhece, né? Vota de 2 em 2 anos, né? Lembrar, esse ano é para prefeito, mas daqui a 2 anos, prefeito e vereadores, mas daqui a 2 anos é para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. E essa eleição é no nível municipal. A gente, durante esse bimestre, né, trabalhamos aí a ideia de Estado, trabalhamos a ideia de governo, falamos da questão do poder, né, usando aí alguns referenciais teóricos, sobretudo Max Weber, mas não apenas. As aulas estão aí colocadas, justamente trazem essa ideia, né? Fizemos também aí uma aula bem pragmática, né, na qual a gente tratou sobre os sistemas e formas de governo que há pelo mundo e como, a partir desses sistemas de governo, organizados por os poderes, né, organizados aí em três poderes, no caso, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí um ponto de se lembrar aqui, galera, já que esse foi a última aula, né, já que esse assunto foi a nossa última aula, e foi ministrada pelo Rafael, quando nós falamos, né, de eleição, a gente fala de eleição, então, para o executivo e para o legislativo, certo? Então, nós estamos falando de dois processos eleitorais que se dá no mesmo tempo, mas que são diferentes. E o judiciário já não. O judiciário ele não tem um processo de eleição, né? É interessante pensar sobre isso, né? Porque há um debate, né, sobre essa questão de pelo menos ter ali juízes, né, um número de juízes e a galera escolher votar em algum juiz e tal. Mas por que que não há, na verdade, né? Porque aí é uma carreira mais técnica, né? Para ser juiz, para poder avançar, né? Precisa ter uma bagagem de formação na área jurídica, beleza? Só que como é que se dá a entrada desses juízes, desembargadores, né? Ministros do STF, por exemplo, né? Se dá através também de movimentos ali do executivo, né? O presidente pode escolher alguns juízes se dá também através do poder legislativo, que, de certa maneira, ratifica, né, a escolha do presidente. Dá um exemplo, né? Então, quando sai um ministro do STF, do Superior Tribunal de Justiça, o presidente tem que indicar a vaga, né? Quem que vai ocupar aquela vaga deixada pelo ministro anterior. Ele escolhe, de fato, só que esse ministro ele vai passar por uma sabatina no Senado e o Senado vai aprovar ou não a entrada desse ministro, tá bom? Então, de certa maneira, né, nós temos um legislativo e um executivo que são eleitos democraticamente, né? E eles é que ratificam a entrada, por exemplo, né, para ocuparem os cargos no STF e também ali os órgãos, né, dentro da instituição do judiciário da terceira instância, né. Em síntese, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte, né, a escolha no judiciário é a partir dos outros poderes, né, mas lembrar que também a entrada ali na primeira instância, em outras condições de trabalho, se dá através de concurso público, né, então eu tenho todo um sistema técnico, eu tenho que ter uma qualificação para poder avançar aí e ocupar esses cargos, beleza? Só para poder pegar cargos superiores dentro da organização, dentro do judiciário, é que há essas indicações políticas. E quando a gente vai verificar o sistema eleitoral brasileiro, né, a gente vai perceber que ele é bastante mutável. Em que sentido, galera? Varia muito, tanto as correntes que estão, de certa maneira, predominando no pensamento político-social daquele momento, naquela eleição, né? E a depender também da região, né? Se a gente analisar, por exemplo, o último mapa da eleição de 2018 aqui no Brasil, né, para o executivo, para presidente, a gente vai perceber uma diferença muito grande na questão da distribuição espacial do voto. Um presidente ou um candidato teve mais voto em uma região, outro teve mais voto em outra, né? Enfim, algumas cidades, um candidato estourou, né?
teve vários votos, em outras cidades foi outro candidato, então isso muda também a depender ali do contexto local. Há uma forte atuação da sociedade nesse sentido, né, quando nós analisamos essa questão política, porque apesar da sociedade brasileira ser conhecida de forma geral, né, galera, como uma sociedade, de certa maneira, até meio que, abre aspas, tá bom? Não é esse o termo muito correto, mas apolítica, tem muita gente envolvida com política, né? Tem muita gente aí fazendo política no dia a dia. Mesmo que às vezes, né, a gente olhe isso, ou tenda a olhar isso, tem uma tendência a olhar isso, né? Com um olhar um pouco preconceituoso ou desconfiado, né? Desconfiado em que sentido? Ah, meu, tá ali na política é porque tá com algum interesse, né, tal. A gente vai entender que também não é bem assim, né? Tem outras questões também. A gente vai lembrar, galera, e a gente está vivendo esse momento agora, que há conflitos entre forças políticas sociais ao longo da história, né? Ao longo da história do Brasil foi marcado por vários conflitos políticos sociais. E é claro, né, às vezes um pensamento predomina sobre o outro. Eu tive um professor de história que ele falava que o pensamento conservador ele é perene, ele nunca some, né? E é de fato isso, né? Hoje a gente vive um país na qual um presidente eleito numa condição mais conservadora está aí, está posto, né? Então, isso mostra que um pensamento conservador sempre está presente. Mas isso não quer dizer que outras formas de pensar, né, no caso, um sistema, uma ideia mais progressista, não exista. Existe, né? De fato existe. Então, a gente vai sempre perceber esses conflitos, beleza? E aí eu trouxe só para exemplificar para vocês, né, duas condições, né, uma do ano passado e a outra desse ano. No ano passado, teve uma eleição para os conselhos tutelares nos municípios. Galera, quando a gente fala de conflitos, forças políticas sociais, né, a gente não vai verificar isso só para ocupar os cargos políticos. Muitas vezes, até nos cargos colegiados, dentro de um município, pode acontecer isso. Deixa eu dar um exemplo, né? A eleição para conselhos tutelares do ano passado, de 2019. Grupos evangélicos que hoje participam muito da política, né? Grupos neopentecostais, né? Se a gente pensar num símbolo hoje, seria a Damares, por exemplo, né? A ministra Damares. Ela tem uma força, como é que fala? Uma grande. Ela é uma representante do pensamento evangélico hoje, né? Ela que sintetiza, ela que recebe toda essa gama evangélica que faz parte do eleitorado do atual presidente. E esse pensamento conservador, galera, né, mais ligado à religião, por exemplo, lançou vários candidatos para ocuparem os cargos dos conselhos tutelares de vários municípios do Brasil ano passado. Várias frentes progressistas começaram a convocar, né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que mandaram mensagem para mim, meu, vai lá votar, né? Vai votar para o Conselho Tutelar. Muitas pessoas que nunca votaram para o Conselho Tutelar, para escolher ali o número de conselheiros, né? Foram votar justamente porque estava colocado um conflito entre forças políticas diferentes, né? Uma representando uma ideia mais conservadora do ponto de vista religioso e outra de um ponto de vista mais progressista. Ah, professor, mas o que o Conselho Tutelar faz, né? Por que isso é importante? Meu, então a garota, né, que saiu lá do Espírito Santo, teve que ir para outro estado fazer lá o processo de aborto, só que assim, vários grupos religiosos, conselhos tutelares ali, totalmente comandados por forças políticas religiosas conservadoras, quiseram ao máximo evitar que ela realizasse essa ação, né? E aí a gente percebe por que um conselho tutelar, por exemplo, ele é importante, tá bom? A gente acaba entendendo isso, né? A gente vive, então, o que nós chamamos aí de uma democracia representativa, porque eu estou escolhendo conselheiros, vereadores, deputados, senadores e um presidente, né? Então a gente vive uma democracia representativa. Não é aquela democracia direta, como era para poucos ali em Atenas, né? Na Antiguidade Clássica, ali na Grécia, tá bom? Então nós temos hoje uma democracia na qual nós escolhemos nossos representantes. E a gente já viu que tem uma diferença gigantesca, né, entre essa representatividade. Beleza? Porque, por exemplo, um senador ele vai se preocupar mais com interesses do todo ali do Estado, por exemplo, né, do Estado, da unidade federativa. Enquanto os deputados vão, de certa maneira, buscar atender aí o seu eleitorado na sua região, no seu distrito eleitoral, basicamente, né? Nós vivemos no Estado democrático de direito, isso quer dizer que todos são iguais perante a lei, isso significa dizer que até o presidente tem que responder à Constituição, é isso, basicamente, né? Essa é a ideia do direito democrático, porque somos uma democracia.
Claro que a gente pode colocar entre aspas essa democracia, porque tem vários problemas que evidenciam aí a ausência de uma maturidade democrática, né? E até em função, galera, do pouco conhecimento que muitas pessoas têm sobre o seu, né, os seus direitos políticos, como ele deveria exercer, enfim. Só como curiosidade, né, eu trouxe aqui, já que é um ano de eleição, qual é a idade mínima, né, para se tornar candidato, né, ocupar algum cargo político, né, entre os entes federativos, né, qual seria a idade mínima? Então, 35 anos seria a idade mínima para, por exemplo, se candidatar a presidente e a vice-presidente da República e também senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, né, o Distrito Federal tem essa condição de estado. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, né, que é um juiz mais local. E 18 anos para vereador, né? Então, quando vocês realizarem aí, fizerem 18 anos, alguém já fez aí 18 anos? Não, né? Acho que não. Eu. Já? Já, Já. já pode ser candidata a vereadora, tá bom? Eu votaria em você tranquilamente. Ah, que calor, que horrível isso, meu Deus do céu. Agora vamos diferenciar, né, no sistema eleitoral brasileiro, qual é a diferença entre votar para um presidente, para um governador, para um prefeito e votar para um deputado e para um vereador. Tem diferença, tá bom? E muitas pessoas não sabem dessa diferença. Quando nós vamos analisar o processo eleitoral, tem lá um artigo na nossa Constituição, que é o artigo 14, que está tratando sobre isso, né, sobre toda a nossa questão eleitoral, e também tem o Código Eleitoral Brasileiro, né, que vai tratar também sobre essas questões. Nós temos dois sistemas, galera, dentro do nosso modelo de eleição: o sistema majoritário e o sistema proporcional. Né? Quando eu apresento esse conteúdo, a galera toma um susto assim, de como é essa ideia do sistema proporcional. Vamos lá no sistema majoritário, ele é bem simples, né? São aquelas eleições para o executivo, né? Para ocupar o cargo do executivo. Presidente, governadores e prefeitos. E no legislativo, para senador. Então, o senador, ele é o único representante ali do legislativo que é eleito no sistema majoritário. Aqui que é a ideia do majoritário, galera? É eleito aquele com maioria absoluta, né? 50% mais um, tá bom? Então, essa é a ideia da eleição aí, da eleição majoritária. Claro que quando eu pego os senadores, são vários candidatos, né? Aí, por exemplo, se o Estado não, né? O Estado tem uma ou duas cadeiras alternadamente em 4 anos. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Então, o senador, ele tem, né, um mandato de 8 em 8 anos, mas a eleição de 4 em 4 anos, né? Um ano vai um, outro ano vai dois. Um ano vai um, outro ano vai dois. E para ser eleito, os mais votados, né, não necessariamente alcançando 50% dos votos, é que ocupam as cadeiras do Senado, tá bom? E no segundo turno, galera, agora pensando na eleição para presidente, governadores e prefeitos, né, ocorre quando há um empate, né, e nenhum atinge 50%, acontece, né, de eleição presidencial ir para o segundo turno, a eleição para governadores ir para o segundo turno. O que não acontece é em municípios, né, com menos de 200 mil eleitores. Nesse caso, não há segundo turno, tá bom? É uma regra eleitoral. É eleito aquele que teve mais votos, mesmo que não chegue a 50% mais um. Beleza? Então, o sistema majoritário é bem simples, né? Recebeu mais voto, é eleito. Agora, o que muda, galera, é o sistema proporcional, né? Que está na nossa Constituição também, dentro do artigo 14, e vai falar ali sobre as eleições para o poder legislativo, né? Deputados federais, estaduais e vereadores, se a gente pensar na eleição desse ano. O objetivo da eleição no sistema proporcional, galera, é atingir a maior representatividade, né? Porque aqui a ideia de eu votar num grupo ou num partido político, ou pelo menos numa coligação política, apesar disso ter mudado um pouco. Como funciona, né? Houve, né, uma mini reforma eleitoral em 2017 que alterou, por isso que eu até quis dar essa aula para vocês hoje, porque fala um pouco dessa mudança
eleitoral que está valendo a partir deste ano, né, de 2020, né? E aí eu trouxe um exemplo de uma cidade X, né, uma cidade fictícia, para a gente poder pensar, tá bom? Eu vou explicar para vocês como é que é eleito um vereador em uma determinada cidade. Então, ó, não vão se perdendo aí nos números, tá bom? Eu até pedi para as meninas fazerem umas anotações aí. Vamos pensar o seguinte, galera, eu tenho uma cidade X, beleza? Eu tenho uma cidade X. Essa cidade X, ela tem 10 mil eleitores. Perceba que não é necessariamente o número de habitantes, porque jovens, né, não votam. E o voto é facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, né? Você pode escolher se quer votar ou não. Assim como é facultativo para as pessoas idosas, beleza? Então, tem essa questão também. Então, eu tenho ali 10 mil eleitores, e eu tenho naquele município fictício, né, nessa cidade X, 20 cadeiras para vereador, beleza? Bom, isso quer dizer que essa cidade tem o quociente eleitoral, na qual vou pegar esses 10 mil eleitores, vou dividir pelas 20 cadeiras. Logo, para ser eleito vereador, galera, eu tenho que ter 500 votos. Tranquilo aqui? De boa, né? É simples Sim, assim. sim. Bom, então eu cheguei. Acabou logo agora meu negócio aqui. Então vamos, ó, marquem esse número, tá bom? 500 votos. Então o cara, para ser eleito, ele tem que ter 500 votos. Aí vamos continuar. Beleza. Então, com 500 votos, eu sou eleito vereador. Se um partido tem 3 mil votos, galera, quer dizer que esse partido, né, terá 6 cadeiras para vereador. Isso, né? Nós vamos chamar essa coisa de pegar os 3 mil votos que um partido teve e dividir aí pelo coeficiente eleitoral de coeficiente partidário, né? Então ele vai ter direito ali a 6 cadeiras. Bom, como era e o que muda a partir dessa eleição de 2020, né? E aí tem um ponto aqui que é muito importante a gente entender, né? Porque isso pode aí ajudar a gente a compreender como é que funciona essa escolha para os deputados, né? Porque se a gente pensar, galera, um presidente, né, ele toma conta, ele administra um país inteiro, tal. Ele não necessariamente, apesar de ser presidente, ele foi uma escolha de todo mundo, beleza? E coitada da Cajuela, né? Ela fica brava. Galera, então como era e o que muda a partir dessa eleição de 2020, né? Então vamos pensar o seguinte ponto. Antes tinha as coligações. O que é essa ideia? Era alianças partidárias que você, nem imaginava que poderia existir. Vamos dar um exemplo, né? PT e PMDB, né? Lembra disso? Do PT e do PMDB, Dilma e Michel Temer. Olha que aliança mais escrota, né? Se a gente analisar do ponto de vista político. Tem essa figura, nessa charge aqui, que tá brincando um pouco, né, com isso. Eu pego tudo ali e misturo, né? Primeiro, os interesses mais pragmáticos, imediatos, e não a questão só ideológica, né? O que um partido acredita. Bom, mas vamos lá. Uma coligação teve 6 mil votos. Desses 6 mil votos nessa coligação, um candidato sozinho ele teve 1.500 votos. Olha só, um candidato teve bastante voto dentro dessa coligação. Com isso, galera, ele puxava outros 2 candidatos dessa coligação que tiveram uma votação inferior a 500 votos do partido, né, ou de outros, né, da coligação. Beleza? Então vamos dar um exemplo. O coeficiente eleitoral que a gente viu lá é 500, né? Só que esse candidato, esse puxador, ele teve sozinho 1.500. Ele precisava de quanto para se eleger? 500 votos. Ele se elegeu. E os outros 1.000 votos que ele teve aí ia para outro candidato dentro da coligação. Então se tivesse ali, por exemplo, né, 6 mil votos, 6 mil votos dariam aí 12 cadeiras, beleza? Uma coligação, ó, se 3 mil votos dá 6 cadeiras, 6 mil votos dariam 12 cadeiras, né, na Câmara de Vereadores. Então, esse partido, né, ou melhor, essa coligação de partidos, ela vai aí ter 12 cadeiras ali naquela Câmara de Vereadores da cidade X. Só que, assim, às vezes, só os primeiros candidatos é que tiveram uma votação de fato expressiva,
Por exemplo, às vezes um candidato teve ali 500, o outro teve 600, tal, e teve esse puxador que teve 1.500. Aí os outros candidatos tiveram poucos votos, né? 300, 200. E aí, às vezes, um cara que teve ali menos de 100 votos, mas está entre esses 12, né, dentro aí daqueles que tiveram mais votos, mas ele está ali com apenas 100 votos, ele pode ocupar um cargo de vereador, porque ele era puxado pelos 1.500 do outro deputado que teve mais voto. A isso eu dou o nome, né, ou popularmente deram o nome de efeito Tiririca. Lembram do Tiririca? Lembram dele ou não? Tiririca, pior que tá, não fica. Sim, nossa. Pior que tá, não fica. Meu, ficou, né? Tem muitos candidatos, galera. Quando eu pego, por exemplo, né, apresentadores, jogadores de futebol, mulher melão, mulher melancia, essas coisas todas que viram aí ou que se transformam em candidatos a potenciais cargos no legislativo, né, para ali um cargo político, esses candidatos, na verdade, funcionam como, ou funcionavam, né, como puxadores de voto, entendeu? Então, tipo, esse puxador teria muitos votos, muitos votos. E isso fazia com que aqueles votos que ele recebeu iria para outros ali da coligação. Era essa a ideia de ter esses puxadores. Então, ter o Marcelinho Carioca, quando vocês veem essas figuras meio, né, exótica aí como candidato a vereador, a deputada, porque eles estão ali funcionando como puxadores de voto para os membros da coligação. Com a mini reforma eleitoral de 2017, né, essa norma foi alterada, tá bom, galera? Porque ela traria, né, na verdade, ela trazia vários problemas para a representatividade, porque às vezes, né, um puxador de voto como o Tiririca, que recebeu quase, acho que mais de 2 milhões de votos, né, ele levava um monte de gente que teve o quê? Então, teve poucos votos. Então, essa regra foi mudada, foi alterada. Só para a gente antes entender, né, como é que funciona isso, trazendo uma representação para vocês, para governador e senador, por exemplo, poderia ter aí um sistema majoritário na qual alguém aqui do PSB, né, então um partido, seria candidato a governador. Isso aqui é para a eleição de 2014. Então, alguém do PSB seria candidato a governador e esse candidato a governador ele conseguia costurar várias alianças com outros grupos políticos, né, outros partidos políticos, formando ali uma coligação. Isso é a ideia da coligação, é a junção de vários partidos. Só que para deputado estadual e deputado federal, vocês vão perceber o seguinte: as alianças, as coligações podem ser diferentes, né? Ela tem outra forma, porque aí os interesses são diferentes ali para ocupar o cargo no legislativo. A gente pode perceber aqui que uma coligação para o executivo do estado de São Paulo muda quando a gente vai verificar para quem está disputando ali o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí vai ter várias coligações, beleza? Aqui só para ter exemplo de uma outra coligação, né, que também acaba se dividindo em três para os deputados e deputados estaduais, e a outra coligação que é a mesma praticamente, tanto para governador quanto para deputados. Então, só para vocês entenderem o que é a coligação. Coligação funciona dessa maneira, né? É a junção de vários partidos ali apoiando um candidato de um único partido, tranquilo? Essas coligações, né, como a gente colocou ali na imagem do liquidificador, né, ela tem um problema, porque muitas vezes o que é colocado no nível federal, né, nos interesses federais, né, pensando na escala do Brasil total, né, a nação, a coligação que é feita ali, ela não é a mesma no estado e ela também, às vezes, não é a mesma no município, muda completamente. Vamos ter uma ideia aqui, galera. Nós, em 2014, tínhamos três grandes coligações para presidente, né? Era uma coligação aqui que tinha como principal partido o PT, né? A Dilma Rousseff candidata a presidente, a reeleição, o Temer como vice, né? PMDB. Seriam os dois maiores partidos dentro da coligação aqui, que envolvia PTD, PCdoB, PP, PROS, enfim, envolvia outros partidos. Aí tinha uma outra coligação, que tinha como principal liderança aqui o partido político PSDB, né, na figura do Aécio Neves, foi candidato a presidente também. E tinha um outro partido, né, que tinha o principal partido dessa outra coligação, era o PSB, que
num primeiro momento, tinha um candidato a presidente, ele morreu, e aí acabou sendo a Marina Silva, beleza? Então tinha 3 grandes coligações. Aí quando eu vou para o estado, ó, essa coligação que está no nível federal, ela se dividia em 2, mudava, né? E às vezes, né, o PRB, que no nível nacional, né, para eleição para presidente, estava dentro de uma coligação com o PT, por exemplo, né, no nível estadual, ele estava numa outra coligação com outros partidos, né, com o PSDB, por exemplo. A gente vai ver então que, na verdade, essas coligações elas são mais dadas ou eram colocadas em função de interesses locais e não de questões ideológicas, de fato, com que o partido acreditava, né? Claro que a gente consegue perceber uma linha, né, galera? A gente consegue perceber isso, né? Alguns partidos ficam sempre nessa linha aqui, né? O PT, o PCdoB, por exemplo, são partidos que sempre estão juntos. A mesma coisa quando a gente vai verificar o PSDB, o DEM. Então, tem alguns partidos que estão ali coligados. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, galera? Esse sistema, ele tinha essa junção. Isso era um grande problema quando a gente vai pensar na representatividade. Claro, tem o seu lado bom, porque eu tenho ali vários partidos políticos formando uma coligação, fica mais simples a minha escolha, né? Eu sei aí num projeto político dentro daquela coligação. Porém, a gente sabe que no Brasil é bem complicado isso. A gente vai entender daqui a pouco por quê. Com a mini reforma eleitoral de 2017, ela extinguiu as coligações partidárias. Agora, as coligações partidárias foram extintas, somente no sistema proporcional. O que eu quero dizer? Não pode mais ter coligação para votar para deputados, para vereadores. Não pode ter mais, por exemplo, a união do PSDB com o DEM, 2 partidos, né? Eles não podem mais formar uma coligação para a eleição de vereadores, justamente para enfrentar aquele efeito tiririca, né? Isto é, as eleições para deputados e vereadores, tá bom? Nas eleições que funcionam através do sistema majoritário, que é aquele 50% mais um, presidente, senador, governador, prefeito, as coligações continuam a valer, entenderam? Então, deixa eu dar um exemplo, galera, vai ter eleição para prefeitos e para vereadores esse ano. Os vereadores, né, os candidatos a vereadores, a única coligação que eles estão dentro é do partido dele, não faz mais aliança com outros partidos. Entenderam? Então, continua a coligação no sistema majoritário para prefeito, por exemplo, nesse ano, mas não para vereadores. Não tem mais aquela salada mista batida ali no liquidificador. Há também uma cláusula de desempenho eleitoral para os candidatos. A partir da eleição de 2018, ela já estava valendo, tá bom? Mas vai ficar muito mais clara agora. Então, além do coeficiente partidário, os candidatos daquele partido ou coligação para serem eleitos precisarão obedecer à cláusula de desempenho eleitoral, ou seja, terão que conseguir pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Então, lembra que o coeficiente eleitoral lá da cidade X era 500? Para alguém da coligação, por exemplo, recebeu 1.500 votos, aí ele vai puxar outros 2, correto? Foi isso que a gente comentou. Ele teve 1.500, ele só precisava de 500. Para ele poder puxar esses outros 2 deputados, ou melhor, vereadores, né? Para ele poder puxar esses outros 2 vereadores, esses vereadores têm que receber mais do que 50 votos, porque 50 votos seria aí 10%, beleza? Se recebeu inferior, se recebeu ali 30 votos, então já não poderia ser mais candidato, porque desobedece à cláusula de desempenho eleitoral para os candidatos. Isso está valendo desde 2018. Ou seja, o cara tem que ser realmente votado para poder ocupar o cargo. Justamente essa ideia de corrigir aqueles problemas da coligação no sistema proporcional, né, para a eleição de vereadores. Fiz me entender, galera? Deu para entender aí? Deu. Beleza. Aqui eu vou deixar um slide para vocês, né? Eu vou postar daqui a pouquinho para vocês. É só para ter uma ideia, né, dos limites de gasto e também como funciona o fundo eleitoral. Eu não vou ler, porque se eu ler isso aqui, vocês vão passar um pouco de raiva. Eu deixei bem didático aqui, eu coloquei os pontos principais, tá bom? Depois dê uma olhada aí sobre os limites de gastos para um processo eleitoral, né? Uma campanha eleitoral. Beleza? Deem uma olhada depois. De ficar um pouco desanimado, mas enfim, faz parte também, né? Eu sei que a democracia ela tem seu custo, é de fato isso, tá bom? Só que a gente tem que sempre vigiar para não deixar aí os exageros prevalecer, né? Enfim, você já sabe do que eu tô falando. Galera,
Há também uma cláusula de barreira, né, que restringe a atuação e o funcionamento de partidos políticos que não obtiveram determinada porcentagem de votos para o Congresso, 1,5% dos votos válidos. Então, aqueles partidos nanicos, né, que sempre que existem, mas nunca conseguem eleger ninguém, né, e eles têm ali poucos votos, se eles não tiverem uma representação no Congresso, eles não vão ter mais aí direito, por exemplo, ao fundo eleitoral para a sua manutenção. Beleza? Então tem essa questão também, de tentar diminuir o número de partidos políticos no Brasil. Por um lado, isso é bom, por outro, né, pode afetar aí alguns grupos políticos que não conseguem acessar aí, não conseguem ter tempo de campanha para mostrar suas ideias, né, para colocar sua representatividade. De qualquer maneira, é uma ação importante para diminuir o número de partidos políticos. Outras questões que ficaram em aberto na última mini-reforma eleitoral, né, é a questão da propaganda eleitoral, que diminuiu o tempo, agora ela começa mais tarde, as doações pela internet, o autofinanciamento, né, tudo isso também começa a valer a partir dessa nova legislação, né, ou pelo menos ela está mais regulamentada, vários candidatos tiveram aí uma arrecadação, eles mesmos buscando essa arrecadação. Os debates também diminuiu o número de debates e coloca aqueles que têm a maior número, que tem a maior chance de ser eleito, né, chances de ser eleito, em função das pesquisas eleitorais. Colocou também o debate sobre o voto impresso, né? Eu coloco ali, enfim, isso em observação, porque isso era muito interessante para alguns grupos, para outros não. A questão do voto impresso é uma questão complicada, né? Como é que eu vou sair de uma cabine com voto impresso? Então, eu vou poder ser vigiado, por exemplo, por alguém, ó, deixa eu ver em quem você votou, né? Isso não pode acontecer, não faz o menor sentido numa democracia. E isso foi levado para debate aí na última eleição. Também essa questão de colocar aí uma cota para a participação política das mulheres, né, para que aumente a representação das mulheres na política. Aqui em Campinas a gente tem apenas uma vereadora, então isso é uma questão bem complicada. E a questão das fake news, né, pessoal, que nas últimas eleições e agora está muito mais evidente o papel das fake news, de certa maneira, aí, guiando o processo eleitoral. Esse é um outro ponto que a gente vai ter que resolver num curto espaço de tempo aí, a gente vai ter que tomar muito cuidado, tanto nessa eleição e também nas próximas. E também analisar como vai se dar o processo lá fora, nos Estados Unidos, para entender muito bem como é que vai ser agora esse segundo momento de uma eleição dentro desse contexto na qual, por exemplo, a internet, as redes sociais tiveram um papel gigantesco, né? Aliás, tem um documentário bem interessante na Netflix, vocês já devem ter visto, algum de vocês, chamado O Dilema das Redes, que trata um pouco sobre isso também. E Privacidade Hackeada, que é um outro anterior, que fala da outra eleição dos Estados Unidos. Vale a pena assisti-los. O sistema eleitoral brasileiro. Isso aqui é uma questão bem rapidinho, tá bom? Eu já pedi para vocês adiantarem para mim o cálculo. Eleição na Câmara dos Deputados, galera, acontece de 4 em 4 anos. Quantos deputados nós temos? Temos 513 deputados, né, que ocupam aqui a Câmara dos Deputados. Lembrar que é essa tigela aqui com virada para cima, né? A gente trabalhou isso lá com o Rafa. Então são 513, só que tem um problema, né, galera? Se a gente verificar, cada estado tem o número de deputados em função da sua população. Então, o estado mais populoso, São Paulo, 45 milhões de habitantes, terá o maior número de deputados, 70, beleza? Enquanto os estados menos populosos, como é o caso de Roraima, né, que tem aqui 523 mil habitantes, terá menos deputados, terá 8 deputados apenas. Então, aí a gente entra numa ideia de sistema de representação, né? Um problema na representação. Por quê, galera? Quando eu pego a população de Roraima, né? A gente vai verificar que a população de Roraima é 523 dividido pelos 8 deputados, isso significa que os 8 deputados, ou cada deputado, né, desses 8, representam aí, vocês fizeram a conta para mim, 65 mil eleitores aproximadamente, certo? Não é isso? Então, esse deputado representa esse número, beleza? Obrigado, Ana. Agora, quando eu vou lá para São Paulo tem em torno de 45 milhões de habitantes e 70 deputados, e eu pego esses 45 milhões de habitantes, né, e divido pelo número de deputados, a gente vai ver que vai dar uma representação aqui de 642, ou melhor, de 642 mil habitantes, né? Então, cada deputado representa 642 mil habitantes. Aí eu tenho uma subrepresentação. O
que eu estou querendo dizer aqui para vocês, galera? Roraima é mais super representado, porque um deputado representa menos, né, menos a população e quantidade, né, de população, enquanto que São Paulo, um deputado representa um número maior de pessoas, beleza? Então é essa subrepresentação que nós estamos tratando aqui, dessa continha que eu pedi para que vocês realizassem. Como eu já comentei com vocês, a eleição no Senado funciona da seguinte forma: o senador ele tem um mandato de 8 anos, nós já discutimos isso na aula passada. Cada estado tem 3 senadores, então são 27 vezes 3 dão 81 no total, 3 por estado. E cada ano, galera, tem um processo eleitoral um pouco diferente para o Senado. Por exemplo, em 2014 foi eleito um senador. Ele termina o mandato dele lá em 2022, né? Na verdade, iniciando 2023, ele perde o mandato dele. Na última eleição foram eleitos 2 senadores, né, entre eles o Major Olímpio, e eles só perdem o mandato lá em 2028, porque tem 8 anos aí de duração, porque eles representam os estados, beleza? Então é esse modelo aqui para o Senado. Na Câmara é a mesma coisa que presidente, né, de 4 em 4 anos. Tranquilo? Isso aqui a gente já falou, só estou retomando. Mapinha que eu coloquei para vocês. Sabe aquela coisa que o pessoal fala assim? Ah, eu queria anular uma eleição. Já ouviram falar sobre isso? Que se todo mundo votar em nulo e branco anula uma eleição? Eu já ouvi, mas foi tipo bem assim por cima, sabe? Ah, não tem quem votar, eu vou anular. Então, galera, como anular uma eleição? Ô, Isis, deixa eu só fazer uma correção. Não é que votando em nulo eu vou anular uma eleição, tá bom? Só para fazer essa correção. O Canadá, ele funciona no sistema que nós chamamos de parlamentarista, né? Tem um primeiro-ministro lá. E era assim, como é o parlamento que acaba formando o governo, porque quem tem mais votos, ele tenta costurar uma aliança com o segundo partido que teve mais votos, né? Não sendo o rival óbvio dele, ele tenta costurar uma aliança e formar ali um governo, um primeiro-ministro. Só que quando a população votou em nulo, por exemplo, quando a população vota em nulo, não consegue constituir um outro grupo partido, um outro grupo político importante e, portanto, não consigo ali costurar minhas alianças. Logo, eu tenho que convocar uma nova eleição. No sistema parlamentarista é assim. Quando vai lá, todo mundo vota, né? Na Itália é assim, por exemplo, foi lá, todo mundo votou. Aí 4 partidos empataram. 25, 25, 25, 25. 4 partidos empataram. E aí eles não conseguem formar uma maioria. Eles não conseguem costurar uma aliança, entendeu? Que fique acima de 50% para que eles possam passar projetos. O que tem que fazer, então, nesse caso? Novas eleições, até conseguir formar uma maioria. É diferente no parlamentarismo, entendeu? Como anular uma eleição? É essa a pergunta que nós estamos colocando aqui, né? Só que quando a gente vai verificar o que se dá na prática, a gente vai verificar o seguinte ponto, ó. Votos nulos, assim como os brancos, não são computados como válidos e não são contabilizados em um resultado eleitoral. Portanto, não causam o cancelamento de um pleito. Então, no sistema majoritário, né, por exemplo, para um prefeito, se a gente quisesse entender de uma maneira mais simples, né, se uma localidade com 2.000 votos, né, então tem 2.000 eleitores ali, 1.999 votos fossem brancos ou nulo, o único voto válido elegeria quem o recebeu. Poderia eleger. Isso eu estou pensando no sistema majoritário, beleza? Claro que no sistema parlamentarista é diferente, tá bom? Porque aí eu tenho que votar no legislativo, tal, aí essa maioria, esses grupos políticos formam ali uma aliança para poder escolher um primeiro-ministro. É totalmente diferente, né? Como é no Canadá, como é no Reino Unido, como é em Portugal, na Itália, enfim. Então, isso é um senso comum, que a galera acha que votando em nulo, votando em branco, vai anular a eleição. Meu, seu voto vai ser desconsiderado, vai colocar o que é válido. Só para ter um exemplo, se fosse assim, o nulo e o branco teriam eleito. O nulo e o branco teriam quase eleito já prefeitos no Brasil, como o caso da cidade de São Paulo. Olha que louco isso. Entenderam? E e vários na verdade, vários candidatos lutam para que as pessoas não votem em branco e nulo, né? Transfiram esse voto para ele, justamente por causa disso, porque esse voto ele é desconsiderado. Você falou, beleza, não quero saber de nada. Ele não é contado. Você deixou outros escolherem por você. Eu vou votar de protesto, vou votar em branco. Beleza, não resolveu nada.
Porque você, na verdade, você acaba contribuindo talvez para o seu rival, para que aquele cara que você não gosta, para aquela ideia que você não gosta, possa ser eleito, por exemplo. Sempre quando... Minha mãe tem um ditado que fala assim, eu sempre vou votar no menos pior. É, eu também carrego isso, né? É óbvio que nem todos os candidatos me agradam, mas vale a pena sempre exercer o seu voto. Eu vou votar no menos pior. Pode ser que eu me desencante com ele, pode ser que eu me decepcione. É verdade, pode ser mesmo. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com muitos de eleitores, de fato. Mas é melhor votar no menos pior, né? Tentar analisar, conhecer, né? Ver a plataforma de governo, do que ficar votando branco e nulo. Claro, isso é uma escolha. Mas aí é o Marcelo falando, né? Eu não votaria branco e nulo, não, né? Porque seu voto é desconsiderado, ele é tirado de lado. Isso não é um voto total, né? Quando a gente fala, o Bolsonaro venceu com 57% dos votos. Tá, galera? Eu tirei os votos branco e nulo, somei todos os votos válidos para todos os presidentes e vi ali que ele teve 57%. Foi realmente assim? Não foi, porque branco e nulo deu mais de 30, quase 40%. Entendeu? Então, na verdade, o voto branco nulo não serve para nada. Quer falar? Professor, Oi. eu acho que isso evidencia cada vez mais, né, a falta de conhecimento que a população tem do seu poder de escolha, né? Porque muitas pessoas às vezes desconhecem, na verdade, grande parte da população brasileira desconhece da política e acaba perdendo a sua voz, né, a sua representação perante a sociedade por conta da falta de conhecimento sobre isso. Então, eu acho assim que a política no Brasil é uma coisa, assim, muitas pessoas levam isso como brincadeira, sabe? Mas é a administração de um país, né? São pessoas que estão sendo representadas. Então, isso é muito importante. E aí, assim, o Brasil parece que é uma brincadeira, né? A política. E não é uma coisa muito séria. Exatamente, Stella. Bem lembrado. Muitas pessoas entendem a política, né, discutir a política, como se fosse só uma questão de disputa de torcida partidária, né? Vou falar de política, vou falar de partido. Não, jamais, né? Isso aqui é falar de política, entender como funciona o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral. E Entende? também tem a questão de que nas escolas é muito pouco falado. Por exemplo, eu já estudei escola particular, já estudei escola pública, já estudei um monte de escola. Mas a única vez assim que um professor pegou realmente para discutir, gente, isso funciona assim. Funciona assim, você sabe por quê? Porque não sei o que, não sei o que lá. Foi aqui, agora. Eu não tive nada de política esses anos todos de escola. E eu repeti o ano, inclusive, e não tive nada, só tive agora. Então, eu acho que agora, tipo, no terceiro ano, quase a maioria das escolas já deve mostrar, já tá não tá no currículo do. Mas, tipo, você mostrar depende muito de como você vai mostrar. Você só tem que mostrar aquele básico ali. E a maioria das pessoas só mostra isso. Mostra o quê? Que a gente tem um poder legislativo, judiciário e executivo. Não mostra como funciona, como que a gente elege um presidente, como que a gente tem que ficar por dentro. O que acontece se a gente vota no ou branco, entendeu? E é isso que muitas vezes torna uma eleição muito difícil. Legal vocês terem esse papo, gostei, achei legal. Porque a gente já falou o que faz o executivo, o legislativo, o judiciário na aula anterior. Agora a gente está entendendo como é que é o processo para chegar, para ocupar esse cargo, né? E, de fato, muitas pessoas não têm esse conhecimento aqui. Apenas sabem que para votar para presidente é assim, para deputado é assim e tal. Mas, por exemplo, não explicam o que é um sistema proporcional majoritário. Eu entendo isso que a Isa está falando, que depende do momento, né? A galera não se interessa, até por uma cultura de não entender a política, ou de achar a política uma coisa chata, ou achar uma política uma coisa de quem é bandido, e que é um problema gigantesco, né, galera? A gente vive aí um momento de analfabetismo político gigantesco, gigantesco. A gente acaba acreditando mais em algumas coisas senso comum, né, como essa ideia de votar em nulo em branco para anular uma eleição, do que entendendo de fato como é que funciona o sistema eleitoral. E percebam, é estratégico, é melhor que as pessoas pensem assim mesmo, porque isso garante com que isso garante com que aqueles que estão aí no poder continuem, porque a galera continua um pouco analfabeta desse ponto de vista político, né, sobre entender essa situação. Se eu tivesse que dar um conselho para vocês aqui, né, lá no início do ano, na verdade, era
Galera, tirem o título eleitoral de vocês, exerçam o voto de vocês. É facultativo na idade que vocês estão, mas façam isso. Eu acho que é muito importante. Professor, talvez eu me arrependa do meu voto. Pode ser, mas é legal exercer isso. Meu, os caras tomam conta de várias coisas, né? Quando a gente pensa numa política educacional, quando a gente pensa numa política de saúde, quando a gente pensa numa questão de saneamento básico, de segurança pública, de lazer, de cultura, olha quanta coisa. A gente não pode achar essas coisas corriqueira, né? Estão na mão deles. Política não é, como a Estela lembrou, é uma coisa muito séria, uma coisa muito séria. O correto era as pessoas de fato se preocuparem com isso, tá bom? E só para fechar essa ideia, dá para anular uma eleição? Dá. Por exemplo, de que maneira, né? Tá no artigo 224 do Código Eleitoral. A constatação de fraude nas eleições, como, por exemplo, eventual cassação de candidato eleito na condenação por compra de votos, nesse caso, se o candidato cassado obteve mais da metade do voto, será necessária a realização de novas eleições. Então, é assim, para a gente poder entender isso, está lá no artigo 224 do Código Eleitoral. Se um candidato eleito presidente, vamos pegar que é mais fácil entender, né? Ele teve aí 57% dos votos, mas ele teve grande parte desses 57% desses votos fraudados, né? Seja por compra de votos, seja por fazer propaganda enganosa na internet e tal, ele corre o risco de ser cassado. E como esse cara que foi eleito com a maioria, né, dos votos, então aí ele é cassado. E aí, ele, uma vez cassado, tem que ter um novo processo eleitoral. Isso estou pensando nos cargos majoritários, tá bom? Entenderam? Então, o que a galera faz? Eles fazem uma confusão com o voto anula com o processo de anulação que está no artigo 224 do Código Eleitoral, que é sobre um cara que frauda a eleição. Nós temos outras maneiras de ter participação política para além de votar, né, em 4, ou melhor, em 2 anos, né, realizar as votações de 2 em 2 anos. Nós podemos ter os plebiscito, ter aí o plebiscito e referendo, né. Lembrar, o plebiscito ele é antes, né. A diferença entre plebiscito e referendo, para a gente poder entender, né, convoca o povo por meio do voto, né, antes da criação de uma norma que vai aprovar ou não a questão que lhe foi submetida. Então, gente, vamos mudar a Constituição? Aí chama o povo, aí o povo faz ali um plebiscito. Ele fala, vamos mudar. Beleza. Aí o Congresso vai e muda. Por quê? Porque o povo autorizou pelo plebiscito. Tranquilo? Agora vamos pensar o referendo. Galera, a Constituição vai lá, pensou num projeto de lei e votou esse projeto de lei. Reforma da Previdência, né? Votou. Aí eu falo assim, nossa, legal, vamos dar mais legitimidade para essa reforma da Previdência? Ah, como é que eu vou dar mais legitimidade? O Congresso votou, o presidente vai assinar, mas vamos colocar isso para o povo referendar? Eu coloco ali para o povo, ei galera, vocês aceitam essa reforma da Previdência? E coloco para o povo votar. Por quê? Porque o referendo convoca a partir, o povo, né, convocado para ratificar ou não aquela lei, após a edição da norma, a questão que lhe foi, né, submetida, tá bom? Então, o povo ele vai escolher se quer ou não assinar. Em tese, o que acontece? O plebiscito é um cheque em branco, porque eu dou direito para que o Congresso faça uma lei, enquanto o referendo, eu decido, né? Eu acabo decidindo se aquela lei vale ou não. Entenderam? Essa é a diferença de plebiscito e referendo. Professor, isso é uma norma que vale? Sim, está na Constituição Federal. Está lá na nossa Constituição. Ela é exercitada? Bem pouco, hein? Muito pouco, na verdade. Na verdade, esses instrumentos deveriam ser mais utilizados para que a gente pudesse, de fato, exercer aí o nosso papel político. Eu posso também ter projetos por iniciativa popular, projeto da Ficha Limpa foi assim, né, projeto do Ficha Limpa, e também ter manifestações que pressionem o governo a tomar determinadas decisões, que também são formas de participação políticas importantes. Esse ano tem eleição em Campinas, né, esse ano tem eleições nos municípios do Brasil como um todo. Há um clima de polarização muito grande em função da última eleição, a gente sabe disso, né? Esse clima de polarização permanece. Lembrar que prefeito é o majoritário, Campinas pode ter segundo turno, beleza? Vereadores é o sistema proporcional, lembrando que não tem mais as coligações, agora só é o partido, então é o partido que vai ter os votos ali, então isso vai diminuir um pouco aquele efeito tiriri que nós tratamos.
E a Câmara de Vereadores de Campinas, né, é composta por 33 membros. Desses 33 membros atuais, apenas uma é mulher. Olha que situação, né, galera? Valeria a pena vocês poderem votar esse ano. Pessoal, eu poderia dar uma aula aqui também sobre os partidos políticos, né, mas eu não vou fazer isso, tá bom? Porque eu só vou mostrar, na verdade, a distribuição do espectro partidário do Brasil. Falar de cada partido, né, também das ideologias por detrás deles, aí a gente ficaria um bom tempo, teria que ter uma aula separada só para isso, tá bom? Mas se a gente pensar hoje nos partidos que vão desde a direita à esquerda, nós temos essa distribuição, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a direita no poder, né? O PSL, apesar do presidente não pertencer em tese ao PSL mais, né? Ele saiu desse partido, ele foi eleito pelo PSL, tá bom? E nós temos aí o Patriota, o Partido Novo, aí temos os partidos de centro, né, que também já foram para centro-direita. Temos os partidos de esquerda, né, centro-esquerda, PDT, PSD, e os partidos de esquerda, né, PCdoB, PSOL, PT. Só que essa classificação aqui é problemática, né? Por exemplo, né, já teve uma aliança de PT e PMDB, né, hoje chamado de MDB, que é essa aliança aqui, ó, né? Quando eu pego essa outra imagem aqui, por exemplo, o PT ele está na centro-esquerda, ele não está tanto na esquerda, né? Então, o atual momento político na qual o Bolsonaro é presidente joga o PT mais à esquerda. Quando o PT estava no governo, ele estava mais próximo da centro-esquerda ou do centro mesmo, já que ele fazia aliança, por exemplo, com o PMDB. Então, dito isso, né, o que eu quero dizer? O espectro político, ele existe no Brasil, os partidos que se alinham a partir desse espectro político partidário, apesar de a gente falar, eu não acredito nessa coisa de esquerda, direita e tal, mas ela existe, tá bom? Ela existe. Tanto é que nós temos hoje um presidente que se afirma enquanto presidente de direita mesmo, de fato, né, conservador e tal, ele se afirma assim, e a mídia lá de fora até coloca ele como ultradireita, né? E também coloca, por exemplo, o Donald Trump como ultradireita, outros presidentes aí da Europa Oriental como presidentes de ultradireita, beleza? Mas é óbvio, eu não vou querer tratar sobre esse assunto com vocês agora em função até do tempo nosso curto. Nós temos hoje 33 políticos legalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesses partidos, né, a gente tem aí o número de filiados, e aí mostra nesse gráfico do Nexo Jornal a distribuição, né, de quais partidos têm mais filiados, né? A gente pode ver que é o PMDB, ou aliás, o MDB, depois o PT, PSDB, PP, e o partido que elegeu o Bolsonaro, ele tem 400 mil filiados, né? Seria isso, né? Aproximadamente, né? No ano de 2020. Claro que esses partidos, né, de direita hoje, por exemplo, nem está aqui aparecendo o Novo ou o próprio PSL, são os que estão mais crescendo, né? Até em função do momento político que vivemos. É isso, gente. Acabamos os conteúdos do terceiro bimestre. Beleza, meu povo? Tranquilão? Fechamos.